Então paramos aqui. Justiça. O que seria justiça? O que seria uma pessoa moralmente má ou moralmente boa? Quando a gente estava falando que o Coringa inverteu a situação da cidade de Gotham para o Batman, mostrando o Batman como um empecilho à cidade e ele, enquanto um vereador, agora o Jack Kniper, ele pode fazer o bem para a cidade. O que define a moralidade dos dois como sendo moralidade boa ou moralidade má? Entra no campo da discussão sobre justiça. E Aristóteles deixa claro o que seria justiça. Todos os homens entendem por justiça aquela disposição de caráter que torna as pessoas propensas a fazer o que é justo, que as faz agir justamente e desejar o que é justo. E o que seria justo? É aquilo que se respeita às leis. Tudo aquilo que respeitar as leis é justo. Todos os atos legítimos são, em certo sentido, atos justos. Aqueles atos que seguem a lei são atos justos, porque os atos prescritos pela arte do legislador são legítimos. E cada um deles, dizemos nós, é justo. Ora, nas disposições que tomam sobre todos os assuntos, as leis têm em mira a vantagem comum. Que vantagem comum é essa? É o bem comum, o bem de uma comunidade, quer de todos, ou seja, um bem para toda a comunidade, quer dos melhores, ou seja, algumas leis que se adaptam apenas a um grupo, ou daqueles que detêm o poder. Então, uma lei que beneficia um grupo ou uma lei que beneficia aqueles que detêm o poder são leis válidas desde que elas tenham sido votadas pela comunidade ou pelo legislador. Aristóteles deixa muito claro isso aí. Todos aqueles que seguem as leis são justos, aqueles que não seguem as leis são injustos. Se a gente voltar para o momento anterior, a gente vai ver que a pessoa justa, ela é, ela tem que seguir a lei. Logo, o Batman não é mais justo. Afinal, ele está sendo contra a lei. Não existe uma lei que permita uma pessoa de se fantasiar para lutar contra o crime. Então, nesse sentido, o Coringa se torna uma pessoa muito importante por causa que ele percebe isso, coisa que o Batman não percebeu. Aqui daí nós temos uma discussão porque o Jack Kniper agora, ou esse Coringa, ele entra para a carreira política e ele começa a ajudar o comissário Gordon com algumas iniciativas. Uma das iniciativas que ele propõe, se vocês tiverem a chance, podem dar uma lida, é muito interessante, mas seria a criação da Unidade de Opressão de Terror em Gotham, OTG. Isso é muito interessante por causa que ele quer usar dos vigilantes de uma maneira benéfica para a cidade. Parece uma maluquice, porque quando a gente imagina o Coringa, a gente está imaginando ele como sendo o inimigo da cidade. Mas não, ele está mostrando uma certa visão comunitária muito mais forte do que a visão do Batman. E é isso que o Sam Murphy quer trazer. Quer mostrar que o Batman não é uma pessoa. Uh, eu vou colocar o nome aqui, a palavra herói, mas não é no sentido. Porque herói, no sentido clássico grego, ele está acima do bem e do mal. Mas um herói é aquele que segue as leis. O Batman não segue as leis. E teve que aparecer então uma segunda Coringa, uma neo-Coringa, que daí seria a Mary Drill, a segunda Arlequina, dominando os outros, fazendo um domínio mental com os outros inimigos do Batman, para fazer uma destruição em Gotham, permitindo que o próprio comissário Gordon ficasse na dúvida com relação ao Batman. E ele coloca o Batman contra a parede. Ele quer mostrar para o Batman que ele está sendo contra a lei. E ele não vai mais tolerar essa atitude do Batman na cidade de Gotham. O Batman já se torna isolado. Parece que o Coringa está fazendo um plano para fazer o Batman se tornar o vilão da cidade. Mas não, ele está mostrando exatamente
que ele quer fazer o bem para a cidade de Gotham. É um Coringa, se vocês tiverem a chance, leiam esse quadrinho. É um Coringa bem transformado, bem interessante, que até chama a atenção do Dick Grayson, então Asa Noturna, e da Batgirl, porque eles percebem que o que ele está fazendo é uma coisa muito boa para a cidade. Então ele vai querer ajudar os, a cidade de Gotham da melhor forma possível contra os supervilões. Então, nesse sentido que eu gostaria de falar o que seria então a justiça na discussão de moral. Não existe, quando a gente fala de moralidade, não existe uma discussão sobre justiça. Justiça não tem nada a ver com moral. Justiça não tem nada a ver com ética. Quando a gente define quem é o inimigo, quem é o vilão, quem está moralmente bom, quem é o moralmente mal, a gente não está falando de justiça. Quando a gente define o que é um inimigo, a gente está falando sobre alguém que é diferente de nós. Quem é o vilão, a gente já associa automaticamente com aquele que está fora da lei. Então, o inimigo, a gente pode assumir isso como sendo uma pessoa com uma atitude moral. Mas o vilão aqui, ele teria a ideia de uma pessoa contra a lei. E se a gente for discutir quem é contra a lei, a gente vai ver que tanto o Coringa quanto o Batman são contra a lei. Os dois estão agindo, os dois são fora da lei. Os dois são inimigos do, da cidade de Gotham. Isso é muito maluco. Se a gente for pensar, poxa, então significa que quando a gente fala sobre moralidade, a gente não está falando de justiça, então não existe um ato moral justo. A gente pode falar de justiça desde que tenha no campo jurídico, o campo da lei. Eu não posso agir contra a lei uh, sendo estritamente moralmente mal. Então vamos imaginar uma atitude que seja boa, eu posso querer lutar por uma igualdade racial, por exemplo, e para isso eu vou instigar a população a, vamos imaginar, fazer destruição. Quando eu instigo a população a fazer destruição por um bem comum, por um bem contra o racismo, eu estou instigando as pessoas a irem contra a lei estabelecida. É uma lei injusta, lei, por exemplo, da escravidão do século XIX, é uma lei injusta, é uma lei moralmente má, desculpe, ela não é injusta, é uma lei moralmente má, mas naquele campo, naquele momento histórico, era uma lei justa, porque ela era, assim, uma lei. Spinoza, voltando um pouco para o campo da moral, ele vai colocar na sua ética a seguinte descrição: na medida em que os homens são animados uns contra os outros pela inveja ou outra afeição de ódio, então outro afeto, são contrários uns aos outros e, consequentemente, tanto mais para temer quanto mais poderosos são os outros indivíduos da natureza. Capítulo 11 vai dizer, no entanto, não é pelas armas, mas pelo amor e pela generosidade que se vencem as almas. E no capítulo 12 vai dizer, os homens é-lhe útil, primeiro que tudo, estreitar as relações e unirem-se pelos vínculos, que melhor podem fazer deles uma só coisa. E, de uma maneira geral, é-lhes útil fazer aquilo que serve para consolidar as amizades. Se a gente imaginar esse quadrinho do Batman, a gente vai ver que o Batman ele estava agindo de uma maneira contra a lei e já estava beirando uma moralidade má. Enquanto que o Coringa, para ser o contraponto desse relacionamento, dessa paixão, ele se torna moralmente bom e a favor da lei. Ele teve que fazer isso para fazer com que o relacionamento dos dois entrasse novamente num equilíbrio. No capítulo 13, o Spinoza, primeiro deixando bem claro que Spinoza ele imagina que o ser humano é um ser extremamente passional, ou seja, ele age guiado pelas paixões.
E ele coloca a seguinte definição no capítulo 13: mas para isso requer-se arte e vigilância. O homem, para não se entregar às paixões, ele tem que ter vigilância. Com efeito, os homens são mutáveis. É que são raros que vivem segundo os preceitos da razão. E, no entanto, a maior parte das vezes são invejosos e mais inclinados à vingança que à misericórdia. Para aceitar cada um segundo o seu próprio espírito e para se guardar de imitar as suas afeições, os seus afetos e vícios, é, por isso, necessário uma singular força de alma. Nesse sentido, dentro desse universo quadrinístico do Cavaleiro Branco, a gente percebe que o Coringa tem muito mais força de alma do que o próprio Batman. O mais interessante é que no final do quadrinho, não é um spoiler, não quero estragar, mas a gente tem uma transformação da alma desses dois indivíduos, tanto o Batman quanto o Coringa, de uma maneira bem interessante. Indico a vocês tomar, se vocês tiverem a chance, deem uma lida, por causa que é um quadrinho que instiga muita reflexão, principalmente no campo da moral. Muito obrigado e até mais.